Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando Vaz, sou professor de matemática e nesse vídeo estou trazendo aqui para você mais uma solução do nosso segundo quiz de matemática, né? Essas questões de matemática voltada para a banca IBFC, você que está se preparando especificamente para o concurso do Correios, né? E aí, vamos lá. Olha só, essa primeira questão, o que ela traz aqui para a gente? Ó, vamos lá. Sempre eu gosto de ir lendo e destacando informações importantes. Assinale a alternativa que corresponda ao maior número. Leve em consideração que esse número é o triplo do outro e que a soma de ambos é igual a 16. Então, ó, tem dois números aí que quando eu somo, tem o x e tem o y, não sei quem são esses dois, mas quando eu somo eles dá 16. E qual é a outra informação? Esse cara aqui é o nosso maior número e ele é o triplo desse. Então é 3 vezes o y, certo? Então o que acontece aqui? A gente teria duas formas de fazer essa questão. Você pode ir testando os valores, ou você pode montar uma equação, mais ou menos como já está aqui, e descobrir quem é esse valor do x, né? Mas vamos lá, primeiro vamos testar. Olha só, tem dois números que quando eu somo dá 16. Esse número, x, é o triplo de y. E aí o que é que acontece? Você pode imaginar e testar. O maior é o x, né? Você poderia ter o x sendo 16 e o y sendo 0. 16 mais 0 dá 16. Mas não pode, por quê? Porque esse cara aqui é 0. 16 não é o triplo de 0, então não pode. Será que eu poderia ter 15 e o número 1? Quando eu somo os dois dá 16, certo? Sim, dá 16, mas o 15 não é o triplo de 1, então cancela. Poderia pegar 14 e 2? Poderia. E aí você ia analisar. 14 mais 2 dá 16. Mais 14 é o triplo de 2? Não, porque 3 vezes 2 não dá 14, dá 6. Então não poderia ser. E assim você poderia continuar testando até chegar na resposta. Mas qual seria a outra forma de fazer isso? A gente poderia montar uma equação. Como já está montado aqui, a gente só iria substituir e descobrir quem é o valor de x. Olha só, eu sei que x é o triplo de y. X é 3 vezes y. Então, eu posso trocar esse x por isto aqui, 3y. Então, como que essa equação vai ficar? X é a mesma coisa de 3y, então eu posso trocar. Ficaria 3y mais y igual a 16. Aí é o seguinte, se eu tenho 3y e somo com mais um y, fico com quantos y? 4y. É igual a 16. Eu quero descobrir o valor de y. Esse 4 está multiplicando. Eu passo ele para o outro lado aqui, dividindo. Então, y é igual a 16 dividido por 4. Quem é o valor de y? Y é exatamente 4. Então, ó, chegamos na resposta, letra A. Não, cuidado. O que a gente quer saber é de quem é? Do maior. Quer saber do maior número. Sempre que achar um resultado que você talvez achar que é a resposta e talvez tiver uma alternativa, volte no comando. E aí relembre, ele quer o maior número. O maior número não é um 4. O maior número é o triplo dele, né? X não é o triplo de y. X é 3 vezes 4. X é o quê? 12. Então a gente descobriu que o nosso cara aí que a gente está procurando é exatamente o 12. Você poderia ter feito aqui testando, ó. Você ia chegar no 12. Você ia ver aqui que o 13 e o 3 não dá. Aí você ia chegar aqui, ó. 12 e 12. Oh, 12 e 4. É 12 somado com 4 dá 16? Sim, dá 16. E quando você verifica, o 12 é o triplo de 4? É sim, porque se pegar 4 vezes 3, a gente descobre que dá 12. Então, ó, se você tivesse feito testando, você chegaria na resposta. Se você tivesse montado uma equação, se você lida bem com a equação, você conseguiria chegar mais rápido na resposta. Né? Faria aqui essa equação rapidinho e voltaria aqui para descobrir quem é o x, multiplicando aí o 4 por 3. Então, nossa resposta aí é a nossa letra C. O maior número aí seria exatamente o 12, certo?
Então vamos lá para a nossa próxima questão. Próxima questão. Essa questão aqui, basicamente, você precisa ter uma noçãozinha. Todo mundo já andou de táxi, né? Sabe mais ou menos como é que funciona. Saber multiplicar, saber dividir. Você descobriria. Olha só. João é taxista que cobra 2,50. Ele cobra 2,50 pela bandeirada, uma taxa fixa, né? E mais 1,20 por quilômetro rodado. Em um dia de trabalho, ele realizou uma corrida de táxi, percorreu K quilômetros. O cliente pagou um total de R$ 38,50 pela corrida. Então, o valor de K é... Aí, como que a gente vai descobrir o K? Aqui já é o total da corrida. Nesse total, o que que acontece? Eu tenho aqui o valor da distância rodada mais a bandeirada. Como é que eu descubro o valor da distância rodada? Você pega o total de quilômetros, que é K, e multiplica pelo preço de 1 km, que é 1,20. Mas, quanto é a bandeirada? A bandeirada ele diz pra gente que é 2,50. Nesse caso, a gente não quer descobrir o total. O total a gente já sabe, é 38,50. O que a gente quer descobrir é quantos km que faz dar isso aqui. Olha só, eu vou trazer para cá, ó. 38,50 é igual a 1,20 vezes K mais 2,50. Aí olha só, eu quero descobrir o valor de K. Então, ó, quem não tem K, os caras têm o K, eu quero descobrir ele. Quem não tem K, que é o caso desse 2,50, passa pro lado de lá, para operar com quem não tem K. Então vai ficar o quê? Ó? 1,2K é igual a 38,50 menos 2,50. E aí vai lá, ó, 1,2K. Opa, esse K saiu feio demais. 1,2 vezes K é igual a 38,50 menos 2,50. Vai lá, ó, 50 menos 50 dá 0. 8 menos 2 dá 6. Então daria 36 aqui. Achamos a resposta, letra D. Não, cuidado. Ele quer saber o valor dos quilômetros rodados, que é K. E aí vai lá, ó. Se eu multiplico 1,2 pelo tanto de quilômetro, o valor da distância rodada daria R$ 36. Mas eu quero saber o valor de K. Então este carinha aqui que está multiplicando, passa para o outro lado o quê? Passa para cá, dividindo. Passa dividindo. Então K é igual a 36 dividido R$ 6 por 1,20, né? Aí é o seguinte, professor, agora bem aí, quebrou minhas pernas, divisão com número com vírgula, como é que faz? Olha só, você vai olhar para o seu número com vírgula, vai ver. Aqui embaixo tem quantas casas depois da vírgula? Tem duas. Em cima também a gente tem duas aqui, esse zero mas não faz diferença, mas tem duas. Aí vai lá. Para tirar a vírgula, efetuar essa divisão sem vírgula, você vai eliminar a vírgula nos dois. Como assim? Olha só. Se eu tenho duas casas aqui, tenho duas casas aqui, eu faço a vírgula dar uma, duas. Então aqui ficaria embaixo o quê? 120. Se eu andei duas casas embaixo, para essa divisão continuar equivalente, eu tenho que andar duas casas em cima. Então ó, a vírgula está aqui, ó, vai andar uma, duas. Então ficaria o quê? 3.600. 3.600 dividido para 120. Tem zero em cima e embaixo. Pode simplificar por 10, tirar um zero, tirar um zero. É a mesma coisa de 360 dividido para 12. 360 dividido para 12 vai dar exatamente 30 km. Quer dizer que K é igual a 30 km. Foram rodados aí 30 km nessa viagem. Táxizinho barato, né? 30 km e deu só R$ 38,50. Taxista está fazendo caridade. E aí vamos lá, ó. Qual a nossa alternativa? Nossa alternativa aí deu letra C. Então, ó, quando a gente está fazendo uma conta, geralmente, está fazendo um concurso ali, você está... Acontece da gente estar na euforia e às vezes nem perceber. A gente faz, chegou lá na 36, ó, tem uma alternativa ali, 36, a gente vai lá e marca.
porque ali na hora da adrenalina, na hora de uma prova, né? É a hora que a gente separa os homens dos meninos. Porque às vezes na hora do nervosismo a gente se atrapalha e acontece. E você fazer, achar metade do valor, a banca vai botar aquele valor ali para lhe testar, que eles sabem, né? Quem fez a questão sabe que vai aparecer aquele valor. Ele joga lá nas alternativas para testar a pessoa. E aí o valor realmente, o valor real, esse valorzinho aqui que a gente chegou no final, 30 km. Então, na hora da prova tem que ter o máximo de sangue frio, né? E aí vamos lá. Próxima questão. Próxima questão ela diz o seguinte, ó, essa aqui é envolvendo razão. Leia a frase abaixo referente razões e proporção, envolvendo razão e proporção. Se a razão, quando a gente fala de razão, eu comentei em uma questão do bloco anterior, que razão, divisão, quociente é tudo a mesma coisa de uma fração. Se a razão entre dois números, 2 para 3, ou seja, a fração 2 terços, a soma deles, ó, se a razão entre dois números é 2 terços e a soma deles é 25, então esses números são. O que está acontecendo aqui? 2 mais 3 dá 25? Claro que não, né? Então, essa razão é correspondente a dois números, x sobre y, onde x mais y é igual a 25. Como que a gente vai descobrir esse x e esse y? A gente vai pegar essa fração redutiva aqui e vai chegar neles. Tem uma razão entre dois números, que equivale a esta razãozinha aqui, 2 sobre 3, que a questão dá pra gente. E essa soma desses dois caras dá 25. Como que a gente vai chegar nesses dois caras? A gente vai fazer uma ampliação. Como assim? O que é ampliação? Olha só, do mesmo jeito que eu posso pegar uma fração, por exemplo, essa fração bem aqui, ela está na forma redutível? Não. Por quê? Porque dá para simplificar. Eu posso dividir por 4 e aqui por 4. 4 dividido para 4 ficaria 1. 12 para 4, 3. Então, ó, aqui sim seria a forma irredutível dela. Da mesma forma como posso pegar uma fração e simplificar, ó, está simplificando. Eu posso pegar essa fração aqui e posso ampliar essa fração aqui. Quando a gente está simplificando, a gente está dividindo. Quando a gente está ampliando, a gente está multiplicando. Quando a gente simplifica, a gente chega numa fração irredutível, não tem mais para onde ir. Agora, ampliar, não, eu posso obter infinitas frações equivalentes a essa aqui, só multiplicando, escolhendo números. Como assim? Se eu pegar 1 sobre 3, que fração equivalente a ela eu posso obter ampliando? Eu posso multiplicar por 2. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Essa fração é equivalente a essa 1 terço. Então, tem números diferentes. Qual outra diferente que eu poderia obter? Poderia multiplicar por 3. Ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Essa fração é equivalente a essa. E assim vai. Você poderia obter infinitas frações. Então, quando se trata de simplificar, a gente vai chegar num limite. A gente tem uma fração irredutível ali que vai parar, né? Agora, ampliar, não. A gente pode ampliar infinitamente. E é isso que a gente vai fazer aqui. Ó. Eu preciso ampliar essa fração para chegar numa fração equivalente a ela, onde eu somo esses dois caras e dá 25. Aí você vai lá. Ó. Você pode testar. Ó. Se eu pegar 2 terços, quem que eu multiplico ela para obter um equivalente que a soma seja 25? Testa logo aqui 3. Ó. Vamos ver logo 3 aqui, o que que dá. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Ó, essa fração é equivalente a essa. Mas será que quando eu somo 6 com 9 vai dar 25? Não. Então, não é essa, né, que me interessa. É outra. Professor, mas se eu olhasse para as alternativas, não poderia só testar? Essa aqui não. Não teria como. Por quê? Todos que você soma aqui, ó, dá 25. 8 mais 17, 25. 9 mais 16, 25. 10 mais 15, 25. 11 mais 14, 25. A forma que se teria para fazer essa aqui testando era montando as frações e dividindo. Aí vai lá. 8. Se você é bom de tabuada, você já sabe mais ou menos quem é aqui para multiplicar. 8 sobre 17. Dá para simplificar? E chegar em 2 terços? Não. Né?
17 é primo, nem tem como simplificar. Não dá para dividir o 17 por ninguém, então assim não é. Se eu pego a segunda, 9 por 16, tem como dividir eles? Nesse caso também não, 9 é ímpar, 16 é par, não tem ninguém que divide os dois ao mesmo tempo, para chegar em 2/3. Quando eu pego 10 sobre 15, que é a letra C. Dá para simplificar e chegar em 2/3? Se der, quer dizer que é 10 sobre 15. 10 mais 15 dá 25, né? Ó, 10 e 5 são múltiplos de 5, dá para dividir por 5. E aí eu acredito que você já percebeu, né? Ó, 10 para 5, 2. 15 para 5, 3. Então, ó, 2 sobre 3. Quer dizer que é quem? Letra C. Você poderia testar dessa forma, né? Opa, você poderia testar desta forma aí. Mas se você é muito tabuado, você já estaria ligado que você multiplicaria por quem? Ó, 2 por 3 não deu. 4 também não vai dar certo, então você teria que multiplicar por 5 para obter os dois caras que somado vai dar 25. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Quando você pega 10 mais 15 dá 25. Então, opa, tá saindo um troço. Então, ó, quem é a nossa resposta? Letra C. Poderia testar dessa forma, né? Onde as frações que você montasse com esses caras aqui, quando você simplificasse elas, teria que chegar em 2/3. Ou você poderia pegar a própria fração 2/3 e sair ampliando até chegar na fração que desse certo, que é 10 sobre 15. Certo? Então, vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá, a próxima questão. Essa questão aqui é de regra de 3, mas dá para fazer com uma sacadazinha se você observar. Utilizando de noções de lógica matemática, resolva a seguinte questão. Um carro está viajando a uma velocidade de 60 km por hora. Assinale a alternativa que apresenta quanto tempo levará para percorrer uma distância de 100 km. Olha só, sempre que você vê essas marcações de velocidade, tanto km por hora, quer dizer o quê? Que em uma hora, ó, 60 km, quilômetros por hora, implica o quê? Que em 60, ou que em uma hora, esse carro aqui, essa pessoa percorre o quê? 60 km. É isso que quer dizer quando você está andando de carro ali e, por exemplo, está marcando 80 km. 80 km por hora. Quer dizer que em 1 km, ou em uma hora você vai andar 80 km. E ele quer saber aqui, ó, em 100 km, pegará quanto tempo, certo? Olha só. A sacada que você poderia vir aqui, por regra de 3.000 pelos extremos, e descobrir quem é o x. Só que aí teria outra multiplicaçãozinha para fazer ali. A sacada que você poderia ter. Já já eu faço a regra de 3. 100 km. Eu posso tirar 60 daqui? Pode. 100 km não é a mesma coisa de 60 mais 40, certo? E aí o seguinte, ó, se você observar, uma hora são quantos minutos? 60 minutos. Olha só, quer dizer que em 60 minutos se percorre uma, ou 60 minutos se percorre 60 km. Se você observar aqui, ó, é uma relação de 1 para 1. Se em 60 minutos eu ando 60 km, em 90 minutos eu ando quantos km? 90 km. Então aqui, ó, tem uma relação de 1 para 1. 1 minuto vai quantos km? 1 km. E aí o seguinte, ó, aqui é 60, ó, 100 km é 60 km mais 40 km. 60 km pega quantos minutos? 60 km pega 60 minutos. 40 km vai pegar quantos minutos? Se 1 minuto é 1 km, 40 km pega 40 minutos. Olha aí. E aí o seguinte, tem resposta assim lá? Tem não, tá em hora e minutos. Então, ó, 60 minutos é uma hora. Então quer dizer que a gente pega 1 hora e 40 minutos de viagem para percorrer estes 100 km. Qual a nossa alternativa? Letra D. Você poderia fazer por regra de 3, professor? Poderia, não ia sacar isso aí, mas não é uma sacada tão difícil. Você poderia fazer, mesmo que se não observasse, o regra de 3 também iria sair. Só que teria que fazer duas contas. Como assim? Ó? Você ia fazer aqui, ó, meio pelos extremos, ó. X vezes 60, 60, x. 1
vezes 100, 100. X é igual a 100 dividido para 60. Quem fizer em cima e embaixo pode simplificar. Fica 10 dividido para 6. Aí vai lá. 10 dividido para 6 dá quanto? Pega e divide. Quem é que eu multiplico que chega perto? 1. 1 vezes 6, 6. Sobra 4. Desce o 0. 4 é menor que 6, acrescenta a vírgula. Quem é que eu multiplico que chega perto? 6. 6 vezes 3, 36. Sobra 4, acrescenta o 0. Quem? 6. E assim vai ficar acontecendo. Ó. Sempre vai sobrar 4. E o cara que vai dar certo é o 6. Ou seja, uma dízima periódica. X é aproximadamente 1,66 horas. Como é infinito, vou botar aproximadamente 1,66. Aí vai lá, ó. Tem a resposta ali, ó, 1,66 horas? Não. Então essa parte quebrada, eu preciso transformar ela em minutos. Porque isso aqui, ó, é 1 hora mais 0,66 horas. Só que essa parte quebrada, não temos nenhuma alternativa com isso ali. A gente precisa transformar isso aqui em minutos. Aí vai lá, como que transforma isso aqui em minuto? Aí você precisa fazer o seguinte, ó. 0,66 horas é quantos minutos? 1 hora é quantos minutos? Eu destaquei aqui. 1 hora é 60 minutos. Então, se você multiplicar, você vai descobrir quantos minutos dá essa hora aqui. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 6, 36 com 3, 39. Soma tudo, 0, 6, 9, 3. Tinha quantas casas depois da vírgula? 2. Então, ó, seria aproximadamente 1 hora. E aqui está muito quebrado. Está bem pertinho de 40, então aproxima. Então, 1 hora e 40 minutos pegaria essa viagem. Utilizando aí a regra de 3, né? Então, o valor aproximado dessa... O tempo de viagem para se percorrer 100 km seria exatamente 1 hora e 40 minutos, né? Letra D. Questão que você poderia fazer dessas duas formas, né? Uma sacada aqui mais rápida, e não precisaria de fazer essas duas contas, essa divisão, essa multiplicação. E aqui, por regra de 3, infalível, você precisaria estar atento a essas divisões e essa multiplicação, né? E esse detalhe aqui da hora que está quebrado e precisa ser transformado em minutos. Então era isso. Vamos lá para a nossa próxima questão. O que é que essa questão traz para a gente? Ela diz assim, ó, é uma cidade. Essa questão aqui é de quê? De porcentagem. Questãozinha clássica. A branca vai cobrar muito porcentagem, eu acredito, né? Vai faltar lá. Em uma cidade, há duas empresas, a empresa A e a empresa B, que oferecem serviços de entregas de alimentos. Na empresa A, 25% dos entregadores são ciclistas. Na empresa A. Na empresa B, 15% dos entregadores utilizam bicicleta. Se a empresa A possui, a A tem 120 entregadores e a B 80 entregadores. O número total de entregadores que utilizam bicicleta é. A gente quer saber de quem utiliza bicicleta, né? Aí a gente sabe que na A 25% dos integradores são ciclistas, então eles utilizam. E na B 15% utilizam. Aí vai lá. A gente precisa descobrir, em relação a gente precisa descobrir das duas e somar. Da empresa A, eu preciso saber quanto é 25% de 120, que é o total de entregadores. Na empresa B, eu preciso saber quanto é 15% de 80, que é o total de entregadores. E aí a gente descobre e soma. Aí vamos descobrir qual é a nossa resposta. Aí vai lá. Observe que é o seguinte. A gente tem uma técnicazinha para fazer isso aqui, mas você poderia pensar. Se eu pegar 100%, eu consigo dividir 100% em quantas partes de 25%? Dá para dividir em 4 partes de 25. 100% pode ser dividido em 4 partes de 25%. Então, se eu quero descobrir quanto é 25% disto aqui, basta dividir isso aqui por 4. Então, quando você divide isso aqui por 4, vai dar exatamente quanto? 40. Olha aí. 40 entregadores. Opa! 40 não. 30 entregadores fazem entrega de bicicleta.
Quando a gente olha para cá, a gente observa que a gente quer descobrir quanto é 15% de 80. E aí vai lá, ó, 15% de 80. Será que dá para usar o mesmo raciocínio que a gente acabou de dizer aqui? Dá. É só observar o seguinte. Se eu pegar 100%, olha para cá. Eu consigo dividir em partes de 15? Não. Mas eu posso pegar esse 15 e quebrar em 10 mais 5. Primeiro eu descubro 10, depois o 5 vai ser fácil. Olha só. 100% eu posso dividir em quantas partes de 10? Eu posso dividir em 10 partes de 10%. Então, se você pegar 80 e dividir por 10, você vai descobrir que... Só para separar aqui. Você vai descobrir que 80 dividido para 10 quer dizer que é 8. Então, 10% é exatamente 8. Agora, se você quer descobrir os 5%, como é que você vai fazer? Simples. Se você já sabe que 10%, 5% de 80 é você pegar esses 10% e dividir por 2. Se 10% é 8, a metade de 8 é quanto? 4. Porque 5 não é metade de 10, então 5% é metade disso aqui. Aí vai lá. A gente sabe que 15% é 8 mais 4, que dá exatamente 12 entregadores. Você poderia ter feito isso aqui de outra forma? Poderia. O que acontece? Como é que faz esse cálculo aqui de porcentagem? O DI, sempre que tiver DI entre dois números, ele vale com multiplicação. Para você descobrir a porcentagem de alguma coisa, você vai multiplicar 25 vezes 120 e dividir por 100. Quando você multiplicar e dividir isso, você vai chegar nessa mesma resposta aqui. Aqui da mesma forma. Quando você multiplicar e dividir por 100, você vai descobrir que vai ser 12. Então, no final das contas, a gente teve quantos entregadores aí? Tem quantos entregadores utilizando bicicleta? 30 mais 2 dá exatamente 42. 42 entregadores utilizam bicicleta aí juntando essas duas empresas, né? Então, uma questãozinha boa de porcentagem. Essas questões de porcentagem dá para você fazer pensando dessa forma aqui, ó, dividindo em partes, pensando em quantas partes de 100 o valor que a questão quer saber representa e tendo essa sacadazinha. Dá para lhe ajudar bastante, lhe poupar tempo. Geralmente eu vou dessa forma, né? E aí vamos lá, nossa próxima questão. Oh, esta era a última questão, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas soluções. Espero que tenha lhe ajudado. Qualquer dúvida que tenha ficado, estou à disposição. Pode mandar mensagem que eu vou lhe ajudar da melhor forma possível. Então, valeu e até o próximo vídeo.